Bom, este vídeo é sobre como criar superfícies que representam material de segunda, terceira categoria ou substratos, né, do solo, camadas inferiores. Para iniciar, eu tenho aqui um desenho com uma superfície já criada no Civil 3D e tenho aqui no CAD marcado alguns pontos onde foram feitos ensaios. Vou até esconder essa superfície para facilitar. Mudar o estilo dela para invisível, para mostrar o procedimento que deve ser feito. Então, o primeiro passo é importar os pontos que representam os locais onde foram feitos furos de sondagens. Porque aqui está na cor azul escuro a minha faixa de domínio. E eu quero criar uma superfície de material de terceira categoria que abranja essa faixa de domínio, né? Do jeito que está aqui, com esses pontos, eu vou criar uma superfície linear, mas vai ficar faltando lateralmente. Então, vou ter que importar os pontos aqui primeiro e criar offsets dele para me ajudar nesse trabalho. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma planilha de furos de sondagem, investigações geotécnicas. Foram feitos diversos furos em várias coordenadas. Então, nós vamos transformar essa planilha numa planilha de pontos que o Civil 3D entenda, que é uma planilha PENZD, que vocês vão ver no segundo. Criar um arquivo novo. Nesse arquivo eu vou colocar aqui essa primeira coluna, ela é o número do ponto. Então são 11 pontos. 1, 2, 3. A segunda é a coordenada leste, né? Oeste em inglês. Vai ser essa aqui. Aumentar uma casa decimal. Terceira coluna, coordenada norte. Depois, elevação dos pontos. A elevação dos pontos, na verdade, nós não sabemos. Não sabemos qual é a elevação do terreno natural, nem qual é a elevação do nível de rocha nesse momento. Então, podemos colocar aqui como 0, inicialmente. E a descrição. Tá? Aqui na descrição é onde nós colocamos o código do furo. Código do furo. Okay. Então, essa planilha, os números têm que ser configurados de acordo com o padrão americano que está no Civil 3D, né? Usando ponto decimal ao invés de vírgula decimal, isso é muito importante. Se algum texto aqui tiver com vírgula, isso vai causar um erro. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, uma vez que essa planilha esteja ok, a gente apaga o cabeçalho, ela não pode ter cabeçalho. Tem que ter só as informações de número do ponto, coordenada leste, norte, elevação e descrição. Eu salvo isso, né? Primeiro eu vou salvar aqui no Excel. Salvar na área de trabalho, né? Sondagens. E eu salvo como um TXT separado por tabulações. O Civil 3D não importa ponto direto de arquivo de Excel. Então vou aqui no Excel, salvar como, no mesmo local, mas eu vou salvar como texto separado por tabulações. Esse aqui. Então ele vai perguntar se eu realmente quero salvar, digo que sim e fecho. Então, vamos lá na área de trabalho, ver como é que ficou. Então tem aqui sondagens. Aí eu tenho o número do ponto, coordenada este, coordenada norte, elevação e descrição. Então vamos importar estes dados do Civil 3D. Então aqui eu tenho minha área de projeto, né?
Eu vou aqui em pontos, ferramentas de criação de pontos, e vou importar pontos. Import points. Vou adicionar o arquivo txt, está na minha área de trabalho, sondagem, que é do tipo PNEZD separado por espaço. Quer dizer, número do ponto, coordenada leste, coordenada norte, elevação, descrição, separado por espaço. Aqui embaixo já aparece a prévia do que vai ser criado. E vou separar isso num grupo de pontos para não misturar com os outros pontos. São marcos, são pontos da superfície, outras coisas. Então aqui eu vou chamar de sondagens. E ok. Ó, aqui já foram criados os pontos, tá? Que batem com o que havia sido desenhado no CAD anteriormente. Claro. Aqui um detalhe importante nós precisamos criar uma superfície que abranja toda a área da faixa de domínio. E aqui os meus pontos, eu só tenho pontos ao longo do eixo e alguns poucos pontos fora do eixo. Então, nesse momento nós temos que tomar uma decisão do ponto de vista geológico e geotécnico. Nós temos que, por exemplo, considerar que a profundidade nas laterais é a mesma que no centro. Essa pode ser uma decisão. Para isso a gente pode copiar esse ponto aqui para o lado e falar, ó, nesse local aqui, a profundidade vai ser a mesma do furo F1. Então eu vou editar esse ponto e vou nomear ele aqui de F1 para F1 à direita. É o offset da F1 para o lado direito. E vou fazer a mesma coisa copiando ele para a esquerda. Okay. Eu venho editar pontos e chamo ele de F1 à esquerda. Mesma coisa aqui, o F2 eu vou precisar de uma cópia dele do lado esquerdo. Editar pontos, F2 à esquerda. E aí depois eu vou exportar esses pontos para uma tabela de Excel. E lá na tabela de Excel eu vou preencher as profundidades. Aqui eu estou fazendo todas essas atividades sem muita precisão, mas o ideal é que vocês definam isso com mais precisão, com mais cautela. Aqui o 4 a mesma coisa. Vou ter um ponto 4 do lado direito e do lado esquerdo. Vou chamar esse aqui de F4 à direita. E esse aqui de F4 à esquerda. Mesma coisa com o F5. Copiar aqui para abranger a parte exterior da faixa de domínio e o F6 também. Então esse aqui é o F6 à direita. E esse aqui é o F5 à esquerda. Esses nomes são mais por questão de organização para eu saber qual está próximo um do outro. Vou editar esse ponto, ele é o F8 à direita, o outro é o F7 à esquerda. Mesma coisa aqui com o F9 e o 10. E aqui com o último furo. O objetivo disso aqui é criar uma malha de pontos que abranja toda a parte
da faixa de domínio aí, onde nós vamos necessitar criar a superfície de materiais de categoria segunda e terceira para poder calcular, fazer o cálculo de volumes em separado. Ok. Aqui tem um comando que é interessante também que nós podemos utilizar, né, ao selecionar todos os pontos. Vou pegar esse aqui, selecionar os similares. Então tem todos os pontos aí selecionados. Tem um comando que é o elevações na superfície, Elevations from Surface. Esse comando, ó, move todos os pontos para elevação do terreno natural. Então aqui embaixo eu escolho Selection para só mover os pontos selecionados. Senão, se eu escolher All, ele vai mover todos os pontos da topografia, tudo para elevação da superfície, até Marte. Normalmente não é isso que eu quero, então eu vou pegar só os selecionados. Agora todos os pontos, ó, estão com elevação da superfície. Que aí eu posso, quando estiver fazendo minha planilha lá de Excel, definir qual é a profundidade estimada dos ensaios, né? Já que o terreno tem uma declividade muito grande. Então, uma vez que eu criei aqui todos os pontos, eu posso vir aqui no All Points, ou então posso criar um novo grupo de pontos. Aqui as sondagens, nós temos inicialmente dentro do grupo de pontos da sondagem apenas os 11 pontos importados inicialmente. Eu vou incluir dentro desse grupo de pontos as outras sondagens que eu criei. Então eu vou aqui no grupo de pontos sondagens, propriedades, e eu vou aqui no incluir, eu vou incluir pontos que tem a descrição como F, tracinho, asterisco. Né? Asterisco quer dizer qualquer coisa. Né? Então F-1, F-2, F-3 esquerda. Todos esses pontos farão parte desse grupo. Isso, que agora tem 31 pontos. Ó, tem todos os offsets da direita e da esquerda. Agora eu vou exportar essas sondagens de volta para o Excel. Aqui eu vou ter as coordenadas do ensaio que foi realizado no eixo e vou ter a coordenada que eu vou necessitar na esquerda e na direita. Então eu clico aqui com o botão direito nesse grupo, exportar pontos. Tá, vai exportar para o arquivo PNSD separado por espaço, ok? Que eu vou salvar no meu desktop. Vou chamar de sondagens, né, com adicionais na faixa de domínio, né, que são pontos adicionais que eu criei, e vou exportar todos os pontos do grupo sondagens. Clicar em OK. Com isso foi criado um arquivo de TXT e eu posso abrir esse arquivo no Excel para fazer alterações. Então aqui no Excel eu vou abrir na minha área de trabalho. O tipo de arquivo vai ser, posso escolher aqui arquivo TXT ou todos os arquivos. Então vou localizar o arquivo TXT que eu importei, que eu acabei de exportar do Civil 3D. Que é esse aqui, sondagem com pontos adicionais da faixa de domínio. É um texto delimitado, né? É um texto delimitado por espaço. Então aqui eu vou aqui, apenas configuração de Excel. Ó. Eu tenho uma coluna com o número do ponto, outra com coordenada leste, norte, elevação, descrição. Então aqui, aqui agora eu tenho que fazer o último passo que é necessário fazer aqui no Excel no campo de elevação de cada um dos furos, eu tenho que substituir o valor que está aqui como elevação da superfície pela profundidade onde foi encontrado o material neste furo. Então eu vou abrir a planilha de investigação geotécnica original, essa aqui. Então no furo F1, material de terceira categoria foi encontrado a 12 metros de profundidade. Então aqui eu vou substituir o valor da elevação, que está 409, por 12. E no offset, que é o furo 1, no offset à direita e à esquerda, eu também vou substituir por 12.
Então aqui 12, 12. E no furo 1 à esquerda, 12. Né? No furo 2, vou substituir a profundidade aqui, onde foi encontrado no material de terceira categoria, por 20. E a mesma coisa no furo 2 à esquerda, 20. Né? No furo 3, a profundidade foi 10 metros, então 10 metros. E no offset do furo 3 à direita, 10 metros. Aqui eu estou fazendo de maneira bem rápida e simplificada, mas a profundidade de cada um dos offsets do furo tem que ser avaliada por um geólogo ou um engenheiro responsável pela parte de geotecnia. No furo 4, a profundidade é de 21 metros, então 21 metros, e nos offsets do furo 4 também. No furo 5, 17 metros, os offsets do furo 5 também. No furo 6 não foi encontrado material de terceira categoria. Para simplificar aqui, eu vou considerar que ele foi igual ao furo 5, porque ele está exatamente do lado. Eu poderia excluir também ele, mas vou considerar como 17, para simplificar aqui. A profundidade do furo 7 são 8 metros. Do furo 8, 10 metros. Furo 9, 15 metros. Furo 10, 15 metros também. E o furo 11, 14 metros de profundidade. É onde se encontra o material de terceira categoria. Então aqui eu tenho minha planilha com cada um dos pontos necessários e qual é a profundidade. Agora eu vou salvar como um arquivo TXT separado por tabulação para importar no Civil 3D. Então TXT separado por tabulações. E aqui eu vou colocar sondagens terceira categoria. Voltando lá no Civil 3D, vou importar esses pontos de sondagem de material de terceira categoria. Então vamos em pontos, Point Creation Tools, importar pontos. Vou procurar aquele arquivo, ó, sondagem de terceira categoria. É o arquivo onde tem a profundidade que o material de terceira categoria foi encontrado em cada um dos pontos. Okay? O formato dele é PENZD separado por espaço. Ó, aqui embaixo ele está mostrando. Vou adicionar isso para um grupo de pontos. Vou chamar de terceira categoria, para poder não misturar com os outros pontos. Clicar em OK. Então aqui, ó, se eu for ver, eu tenho mais de um ponto. Né? Então tenho no mesmo local o ponto F1 à esquerda, né? O furo à esquerda tem a elevação da superfície e a elevação, a profundidade, na verdade, onde foi encontrado o material. Tá? Tá. Aqui agora é o seguinte, é um procedimento muito simples para criar agora a superfície que representa o material de terceira categoria. Nós vamos ver como fazer e é uma receitinha de bolo. São 3 passos simples. O primeiro é criar uma superfície que ligando esses pontos onde tem a profundidade do material de terceira categoria. Então eu vou aqui em Surfaces, criar superfície, o tipo dela é uma T-Surface e eu vou chamar aqui de terceira categoria profundidade. É uma superfície onde as elevações são a profundidade de material de terceira categoria. Vou clicar OK e vou adicionar nessa superfície o grupo de pontos, point group, dos materiais de terceira categoria. Então vou clicar aqui, ó, terceira categoria e adicionar. Ó. Com isso foi feita uma interpolação
das minhas profundidades, que são 10, 12, 15, varia aí entre 8 e 20 mais ou menos. Então, essa superfície está lá embaixo. Posso até alterar ela para invisível, o estilo, que eu não vou mais precisar dela. Ela é apenas uma superfície temporária, mas eu tenho que deixar ela no arquivo. O próximo passo é criar uma superfície de comparação de volume, onde eu comparo o terreno natural com a profundidade, para saber calcular aí qual é a elevação da rocha. Para isso eu venho aqui em superfícies, criar superfície, criar uma superfície TIM volume, né? Nesse caso é diferente, que é uma superfície de comparação de volume. Então o nome dela eu vou chamar de diferencial entre a terceira categoria e o terreno natural. O que o Civil 3D vai fazer é criar uma superfície de volume, comparando a profundidade com o terreno natural, para a partir daí ele calcular a elevação efetiva real do material de terceira categoria. Aqui na base, superfície de base, né, inferior, eu vou escolher material de terceira categoria. E na superfície de comparação, eu escolho terreno natural. Isso são passos que vão ser sempre executados da mesma forma. Clico em OK. Com isso foi criada uma superfície que compara os dois volumes. Essa superfície eu não vou necessitar visualizar ela, posso deixar ela invisível também. Vou dar o estilo dela para invisível. E agora eu vou criar minha superfície que vai efetivamente representar o topo do material de terceira categoria. Então venho aqui em superfície, criar superfície. Vou chamar aqui de terceira categoria topo. E depois que eu criar essa superfície, a terceira categoria topo, a única coisa que tem que fazer é colar a superfície de diferencial dentro dela. Que aí ele vai pegar esse volume de comparação diferencial e já pegar só o topo. Então, eu venho aqui, dentro de terceira categoria topo, Definition, Edits, clico com o botão direito em Edits e seleciono a opção Paste Surface. Aqui no Paste Surface eu vou colar a superfície que é a diferencial. Clicar em OK. Então pronto, isso aqui é a interpolação linear, seguindo a declividade do terreno do material de terceira categoria. Então eu vou voltar aqui a superfície do terreno natural, poder visualizar ela. Vou botar como curvas de nível, uma a cada 5 metros. Então eu tenho as duas superfícies, uma superfície representando o topo do terreno natural e a outra o topo do material de terceira categoria, a partir das profundidades que eu coloquei no arquivo de Excel. Então vou aqui criar um perfil no alinhamento 1 para mostrar tanto o terreno natural quanto o topo da terceira categoria. Vou desenhar numa vista de perfil. Então, a minha superfície de terceira categoria, né, nesse caso aqui uma análise bem simplificada, o que ela faz? Ela segue o terreno natural, mas com a profundidade sendo interpolada pelas profundidades que eu coloquei. Então, se eu pegar um ponto aqui, se pegar este ponto, a profundidade está em torno de 8,6. Se eu pegar esse outro ponto aqui, a profundidade vai estar em 20,5 mais ou menos. Então, esses valores são valores extraídos das sondagens, do valor que eu coloquei no Excel. Então, eu criei uma superfície, vamos visualizar aqui em 3D, que representa inicialmente o material de terceira categoria. Ela está bem abaixo da primeira, mas a profundidade dela é variável. Mas repare que todos os detalhes, morros, tal, que tinham na superfície terreno natural, também foram projetados para a superfície de terceira categoria, o que nem sempre é a representação geológica mais correta. Mas o responsável por essa área de geologia, ele pode pegar essa superfície de material de terceira categoria, né, ou segunda, e fazer edições, né?
fazer edições de deletar pontos, edições que você faria com a superfície normal para que essa superfície represente de maneira mais fidedigna uma superfície de material de terceira categoria.